Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Café no Rancho. Sou Maurício Pancieri, médico veterinário, e estou aqui também com o Rafael. Rafael Bernardo, médico veterinário, como a gente já falou no Café do Rancho dos últimos episódios, agora estamos no mesmo cenário, mas com convidados diferentes. É uma honra muito grande receber Luara e Diogo, dois colegas de longa data, desde os tempos de residência, que trabalham na região norte do Maranhão com a empresa Equine e fazem um trabalho muito diferenciado, especializado, individualizado e vamos conversando sobre como foi começar mesmo do zero num mercado que não existia, principalmente quando a gente fala de uma medicina equina mais especializada, a gente pode dizer mesmo, mais personalizada. Eu sei que o Diogo trabalha com odonto, começou com odonto, hoje trabalha também com fisioterapia. A Luara trabalha muito com oftalmo, ainda trabalha e faz muita parte locomotor, ambos fazem. Mas eu queria saber como tudo isso casou junto nesse começo. E aí fiquem bem à vontade para vocês se apresentarem, né, falar um pouco também desse início profissional e esse início da empresa, como foi e está sendo atuar, né, aqui com os cavalos nessa região. Eu sou Luara Farias, médica veterinária, formei na Universidade Estadual do Maranhão aqui de São Luís mesmo. Logo quando eu formei, passei no processo de residência, fui morar no Piauí, fiz 2 anos de residência em clínica médica e cirúrgica de grandes animais, na Universidade Federal do Piauí. E quando terminei a residência, retornei para trabalhar aqui em São Luís. No início, o Diogo ainda não trabalhava com cavalos, então eu tentei entrar num mercado que era muito fechado, tinham pouquíssimos veterinários que trabalhavam aqui em São Luís com cavalo, mas aos poucos fui conquistando o espaço, né? E aí, quando o Diogo iniciou também o trabalho com cavalos, a gente decidiu que a gente queria montar uma empresa, que é a Equine, porque a gente pretendia trazer mais inovação para cá. A gente sempre viu uma dificuldade na realização dos exames de imagem, que a gente achava muito importante, que não tinha aqui, que se ia consultar um cavalo com problema locomotor, só passava medicamento, sem fazer um ultrassom, sem fazer um raio-x. Então, aos poucos, a gente está tentando, né? É um investimento, lógico, um investimento muito alto, e aos poucos a gente vem tentando trazer essa inovação aqui para São Luís, comprando mais equipamentos, se qualificando cada vez mais, sempre fazendo cursos, enfim. Um desafio grande, né, que É, vocês Sim, resolveram aceitar um desafio que o mercado é, impôs, né? eu sou o Diogo, né? Como vocês já me falaram. Então, assim, completando o que a Luara disse, gente, é bem complicado aqui em São Luís, porque quando a gente iniciou não tinha nada. Nada, nada, nada. Então, nem a universidade onde a gente se formou, também a parte de equinos ela foi esquecida. Então, quando eu entrei na UEMA em 2012, demoliram o hospital veterinário, a parte de grandes toda, tinha centro cirúrgico, tinha tudo, demoliram, fizeram só a parte de pequenos e tá até hoje. Sem isso. Então a gente sempre foi fraco nessa parte. E quando eu me formei, mexer com cavalo aqui, como era um nicho fechado, eu não conseguia ganhar dinheiro. Então eu tive que migrar. Eu fui primeiro fazer o meu pé de meia para quando eu fosse começar com cavalo eu ter conseguir pelo menos me segurar. Como a Laura falou, a gente foi conquistando cliente, tudo mais. Eu me lembro que o primeiro atendimento da Luara aqui foi uma égua que o dono já estava querendo eutanasiar porque nenhum veterinário atendia. Aí a Luara foi lá, resolveu e pronto. Aí começou a pegar e ela começou a deslanchar. E aí aqui é muito. A gente notou essa parte muito fraca em locomotor, principalmente em locomotor. Então a gente foi. Tudo era resolvido na base do medicamento, o cavalo mancando, aí a torta direita. Então a gente foi, comprou primeiro um ultrassom, a- pegou aí a rapa do tacho, que já não tinha nada, né? Compramos um ultrassom, depois compramos outro ultrassom, vendemos outro, compramos mais um melhor, e aí conseguimos com o raio-x. Aí que a Pronto. gente foi mexendo mais, mas ainda é difícil um pouco botar na cabeça do pessoal que eles precisam disso.
Que É ainda... uma quebra de paradigma, desculpa, é uma quebra de paradigma, né? Porque se até hoje todo mundo fazia só aplicando fenilbutazona ou qualquer outro medicamento e não resolvia, mas mascarava o problema e empurrava para frente, como é que eles estão chegando com uma coisa Aí eu diferente? chego dizendo que tem que fazer um exame. Sim. Mas vocês têm o diagnóstico, a prova, o resultado no final. Vocês podem comprovar através da imagem, mas da evolução do animal que o trabalho fez efeito. E eu acho que isso é um diferencial que talvez para quem assiste em outras partes do Brasil, não, isso é tão simples, tão básico, mas pra gente aqui isso não era real. É por isso que a gente tem conversado bastante, né, sobre isso, é a questão dos desafios regionais, vamos dizer assim, né, que a medicina veterinária de equinos ela nos impõe. E aqui vocês estão, né, falando exatamente isso que eu e o Rafael a gente já comenta há algum tempo. E, em cima disso, mostrar que a gente tem profissionais aqui também na área, né, na nossa área, no nosso estado, que tem qualidade técnica, que tem equipamentos suficientes para poder também apresentar um bom trabalho. Como você acabou de falar, né, foi uma dificuldade entrar nesse mercado, vamos dizer assim, no começo. E hoje, né, vocês mostram aí os resultados de vocês, né? A gente acaba que quando acontecia isso, como o Rafa falou, o pessoal vai aplicando medicamento tudo e vai deixando a coisa crônica. Então, às vezes, o animal ele fica mancando, a pessoa acha que ele tá andando normal, que é o jeito dele andar. E não é. Nossa, é muito louco pensar nisso, né? O cara tá vendo, tá correndo com o cavalo e não, mas ele é assim. Em muito lugar eu já fui atender cavalo e falei assim, não, ele não manca, ele anda desse jeito. Aí eu flexiono assim, não, ele manca, tá aqui, ele tá mancando. Aí, então, até para o pessoal entender isso, hoje, graças a Deus, a gente tem uma grande quantidade de clientes que eles mesmos já sabem. Então, quando muda, quando tem qualquer alteração, já passa pra gente e aí a gente consegue pegar caso agudo, que é mais fácil, em tese, de resolver. Mas o que a gente pegou e pega de caso crônico é... Então eu posso dizer que o maior desafio não são nem os casos em si, são essa abordagem no caso ali, o proprietário do animal, de quebrar essa cultura de, não, ele anda assim mesmo, ele não manca. É essa cultura, a gente falando, né? Porque vocês sabem, quando chega alguém de fora que fala, é lei. Então a gente tem que botar na cabeça do pessoal que o que a gente está dizendo é real, e não só o que o pessoal que vem de fora e diz que é a parte real da coisa. Então, essa parte infelizmente é muito mais complicado do que o cavalo em si, né? Porque as pessoas realmente têm isso de que não importa a qualidade do cara, se ele veio do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, ele vai saber mais do que quem está aqui. Mas esquecem que quem está aqui, vocês são a prova viva disso, fazem cursos em todos os lugares do Brasil, no Sudeste, nas melhores universidades, nos melhores... É que a gente não pode falar no povo para não divulgar. Mas nas melhores instituições. Então... E é igual o pessoal que faz lá em São Paulo, eles fazem nos mesmos lugares, mas... E eu acho que uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês é, quanto aos colegas, como vocês têm um serviço que até certo ponto também é especializado, porque vocês recebem animais encaminhados. Também é preciso criar uma cultura para os colegas saberem que precisam encaminhar. Isso aqui eu não resolvo. Porque a gente tem muito mesmo colegas que acham que dá para fazer do pé enfim, tudo do cavalo com o mesmo veterinário. Não só do cavalo, às vezes, né? Às vezes quer fazer do cachorro, espécies, do cavalo, do bovino. E mandar para um serviço especializado, o colega às vezes tem medo. Não, mas será que eu vou perder o meu cliente? E não é isso. A gente tem bastante isso. Assim, a gente ouvi já que diagnosticamos uma síndrome de navicular no pinçamento. Entendeu? Então... Eu vou tentar não revirar os olhos, gente. São coisas assim que precisa de uma imagem. Não é que eu posso ter uma imagem. Não, eu preciso de uma imagem. Uma laminite, foi diagnosticada uma laminite só no pinçamento. Tá, fez uma radiografia, fez uma venografia? Não. Às vezes nem bloqueio não faz. Então, não chama. A gente tem veterinário que nunca chamou. Né? Tem. Veterinário que nunca chamou. E assim, a gente no início, nós falamos com todos, né? E aí a gente sempre foi bem claro. A gente tá aqui para ajudar. Tá para ajudar. A gente não quer nada de ninguém.
Mas acho que isso é em todo lugar. É cultural também. É. Mas a gente tem que aprender que a gente precisa colocar o bem-estar, o que é melhor para esse animal. Ele precisa desse exame, eu não posso fazer, mas tem pessoas que fazem e vão laudar isso. E por que não? Acho que é uma discussão que a gente precisa ter desde a graduação, nas universidades, essa cultura sendo modificada. E agora com esse tanto de universidade, de faculdade que tem aqui, mais gente vai procurar especialização. Então daqui a pouco vai aparecer mais ultrassom, mais raio-x. Exatamente. Então, quem não tiver e quem não souber, eu sempre gosto de dizer que eu não preciso saber. Eu preciso ser amigo de quem sabe. Então, enquanto uma pessoa não tiver essa mentalidade, muito provavelmente vai ficar para trás. É. Sim. Dos exames de imagem, até que alguns veterinários já solicitam, né? Poucos, pelo que a gente sabe da demanda que tem em São Luís, mas tem alguns colegas que já solicitam em algumas situações, né? E a gente vai, faz as imagens e encaminha um laudo pro proprietário e pro colega, conversa com o colega também sobre como que foi a consulta, para a gente ter um direcionamento também na hora de fazer principalmente as imagens de ultrassom. Enfim, mas realmente a gente tem essa dificuldade, né? Aqui, para vocês terem uma noção, uma coisa que a gente sentiu muita dificuldade também é que aqui não tinha nenhum local para internação. Então, tem casos muito graves que a gente atendia que eu não consigo ir atender um cavalo, consultar um cavalo, passar uma medicação para o cavalo e não acompanhar, né? Sim. Então, muito distantes os áreas, Sim, e eu precisava sim. ir nos cavalos de manhã e de tarde todos os dias. Eu vi essa necessidade de ter uma internação, né? E aí foi outro ponto que a gente também foi pioneiro aqui em São Luís, né? De fazer um local para internar esses animais, mas para vocês terem uma noção, a internação basicamente é da nossa demanda. E eu acredito que não é uma Que não coisa seria que só é isso, né? só da gente, essa Gente necessidade. ferida Se é eu sentir essa necessidade internação. eu estava atendendo animal, eu falei, gente, a gente precisa de um hospital. Eu fiz minha residência dentro de um hospital. Eu vi a necessidade que um hospital tem, o quanto é importante aquele acompanhamento 24 horas dos veterinários ali acompanhando. E a gente colocou a internação, conversamos com os colegas, falou, estamos aqui à disposição, se vocês quiserem encaminhar, a gente está aqui, a gente conversa com vocês, mas a gente basicamente não tem internação de outros colegas, só da gente mesmo. É uma coisa que eu ia até perguntar também a respeito disso, até calha com essa situação, é tipo no começo, por exemplo, essa questão dos exames de imagem. Como é que vocês faziam? Era volante, chegava nos lugares para fazer, tinha estrutura, não tinha estrutura, até de tronco de contenção, propriamente até energia, um lugar, ou como que foi esse desafio no começo, nesse sentido, também da estrutura que falou dos deslocamentos, né, propriedades às vezes distantes. Como é que foi nesse começo aí, que agora, né, aí também se puder falar um pouco como que está agora essa questão até do local de vocês, né, onde vocês atendem mesmo na clínica. Atualmente, a gente está sem um local, né? A gente já tentou colocar a clínica em 2 locais diferentes, que foram locais alugados, né? E a gente teve que sair por solicitação dos proprietários que queriam o sítio novamente. Colocamos primeiramente num local, estava dando certo, a gente precisou sair. Eu estava com minha gestação já um pouco avançada, né, da minha segunda filha. A gente decidiu esperar logo ela nascer para a gente continuar com esse projeto. Quando ela nasceu, a gente decidiu procurar um outro local para internação, fizemos esse outro local e recente que tem uns 2 meses que a gente está novamente sem um local, porque o antigo proprietário solicitou, né, ele havia ido embora para São Paulo, retornou, trouxe os animais e pediu o sítio novamente. Então, assim, a gente adquiriu agora um local, né, Legal, compramos um bacana. terreno, mas ainda está no processo, adquirimos o terreno, mas ainda vamos levantar a estrutura. Mas com o planejamento aí para a gente estar com no máximo aí 1 ano já atendendo a internação novamente. E se agora Deus... definitivo, né? Definitivo, sem ninguém tirar a Definitivo. gente de dentro. E se Deus Legal. quiser, colocar também o primeiro centro cirúrgico daqui do Maranhão. Que bom. é um cirurgia problema de equinos. muito grande, porque só os notícias deslocamentos... Eu queria, quanto a essa demanda de internação, o que você falou é muito real. Como a gente consegue acompanhar o animal muito mais, não só mais próximo, mas com uma qualidade muito grande. Os animais do locomotor, ferida, tem enfermidades que não tem como fazer. Não sei como é que as pessoas conseguem fazer uma laminite, um acompanhamento numa propriedade.
Sim. A gente é medicação o tempo todo, principalmente na primeira semana, para você evitar que o animal, sim, enfim, né, vá a óbito, porque é um desfecho comum até. É impressionante. Mas quanto aos desafios do começo, o que vocês acharam para criar uma cartela de clientes? Como é isso? Como funciona? Instagram, boca a boca, WhatsApp, como vocês fizeram esse comecinho? Acho que foi pegando o refúgio. Mostra exatamente, Pegando mostrando o refúgio dos trabalho. outros. Que é tipo, o veterinário não quer me atender, aí liga para outro, não quer me atender, aí liga. Exatamente. Ah, tem veterinário novo que chegou, liga. Aí ligou, a gente ia, atendia, aí via a qualidade do trabalho. Porque a gente, principalmente a Luara, quando ela começou aqui, ela atendia o cavalo de cólica e pela vivência do hospital, né? Aham. A gente sabe como é que é, só larga o animal quando ele tá apto para ficar pelo menos em uma baia. Já começou a fazer um diferencial no trabalho bem aí, né? Nesse acompanhamento, né? Aí chegava para atender o animal, só saía quando o animal ou começava a defecar, ou melhorava os parâmetros, tudo mais, já estava se alimentando. Aí, principalmente cólica, né? Que era quem atendia no começo. Aí o pessoal foi pegando. E aí a nossa carteira começou assim. Exatamente. Pegando refúgio alheio, digamos assim. Inclusive, esse primeiro animal que o Diogo citou no início foi um animal que o proprietário, ele mesmo falou pra gente que já tinha ligado para todos os veterinários daqui de São Luís. Ninguém queria atender. Ninguém queria atender. Era um domingo 11 à horas noite. da noite. Ah, Ele tinha meu contato, não sei de algum atendimento que eu tinha feito lá na Universidade Federal do Piauí. Alguém passou para ele, enfim, a gente não se conhecia. E ele falou, vou ligar aqui para ela, é nova, disse que já estava indo para matar a égua mesmo, porque a égua estava muito ruim. E Era aí, cólica. Era cólica. Aí ele me ligou, aí a gente foi atender essa égua, chegamos lá, passamos a noite inteira com ela, só liberamos ela no outro dia, acho que de tarde. E aí já foi um cliente ali que a gente captou desde desse atendimento, né? E aí, como o Diogo tá falando, a cartela de clientes inicial, ela se fez das emergências. Tinha uma emergência, nenhum veterinário podia atender, principalmente nas noites, nos finais de semana, que os veterinários não queriam ir atender os colegas, acabavam ligando para todo mundo, chegava um momento que ligava para a gente. A gente ia, fazia um bom trabalho, chamava novamente, e aí assim a gente foi conquistando clientes e o boca a boca acho que também ajudou. Agora, mais recentemente, também tem a questão do Instagram, né, e tudo mais, que a gente tenta postar, mas muitas vezes a gente não lembra. A gente não lembra de tirar foto. Tava até comentando com o Rafael que às vezes eu tô no carro indo embora quando eu lembro de tirar Eita, foto. esqueci de tirar foto. Porque a gente ficou muito bitolado na questão de... por ter essa vivência de hospital e tudo mais, tem muito proprietário que não gosta, não gosta que identifique o ar, que identifique o animal que está doente. Então a gente fica com muito isso na cabeça. Sim, aí para tirar sim. uma foto, a gente tem que tirar uma foto que não identifique o animal, não identifique o local. E essas coisas tudo. Então às vezes a gente está tão imerso no atendimento, pode até lembrar de tirar foto, mas aí tem que ver isso, o cavalo está numa posição que não é muito boa. Tudo mais. Então a gente deixa um pouquinho de lado. Depois eu vejo. Depois eu vejo. E aí acaba só lembrando já quando já tá quase chegando em casa já de volta. A gente pega cada caso assim legal e quando lembra já tá no final. A gente pega um caso. Você não fez o registro do acompanhamento, só tem o fim do animal. A gente pegou um caso no desfecho. Uma égua que não andava de jeito nenhum e tudo mais. No final botamos. Já passou o quê? Uns 3 meses com a gente? 3 meses internado. Aí quando ela tava ferrada, correndo, a dona falou pra gente: é o mesmo animal? Era mesmo, uma potra. E aí, quem lembrou de ter feito o vídeo no início? Lamine tinha uma ressuscitação, não né? tinha o vídeo do antes. Não tinha o vídeo do antes, a gente só tem o vídeo do depois. E era uma égua com uma laminite que praticamente não andava, né? Entendi. E a gente pegou já em fase crônica e nem a gente acreditou, na verdade, nesse caso, né? Que foi uma evolução, assim, muito, muito, muito legal dessa égua. Teve aquela potra também, que a gente também internada. A gente falava na residência muito quando o animal é vivedor, é bom, né? Ficou internada, ela foi com guerreira, artrite. Quer viver mesmo. Vivedor, tem os vivedores. Tem os morredores. E a gente também não fez vídeo dessa potra, ela não andava também. Só que essa era uma potrinha mesmo. Tinha o quê? Quantos meses? 2 meses? 3 meses? Não, tinha acho que 5. Era bem pequenininha. Assim, pequenininha que dava de carregar no braço, né? E aí a gente tratou. Às vezes não desenvolveu também, né?
lavou a articulação, infiltrou, logo assim, uns 2 dias depois, a Potra já apoiando, mãozinha no chão, e a gente, cadê o vídeo de antes? É. Não tinha. Legal, cara. E em cima disso, por exemplo, que vocês falaram, né, que vocês já fizeram, tem esse intercâmbio com veterinários de outros estados, em fazendo cursos e tudo mais. Vocês veem alguma particularidade, por exemplo, que tem aqui, né, tipo, por questão climática, a questão, né, de solo, principalmente, né, como a gente falou muito aí de casco e nessas situações também, se tem alguma diferença, até mesmo pelos esportes que são praticados aqui, Na que às vezes casuística. se isso influencia na casuística diferente de outros estados aí, pelo que vocês conversam com os outros colegas que trabalham no Centro-Oeste, no Sudeste, por exemplo, em relação ao norte do Maranhão, que é a área, né, de atuação de vocês, mas que eu acredito que para o restante do estado não vai variar muito, né? Eu acho que é o que mais pega é clima. O que mais pega é o clima. Porque assim, tirando o clima, o que muda bem é a alimentação. Que aqui Sim, a gente sabe que é o isso que eu ia volumoso falar. aqui é. Agora que chega aqui o pessoal tá ensinando a usar feno aqui e tudo mais. Mas quando começaram a usar feno, teve uma época que teve um feno que fez mal para uns animais aí e Sim, tudo sim. mais. Aí teve gente que já voltou Feno para não capim de presta. novo. E aí tem muito aquela cultura de dar o capim em elefante, aquele BRS lá. A gente sabe que dá Sim. para usar uma folha e tudo mais, mas o pessoal, não, vai na picotadeira que vai. Não, e Ele- quanto maior, melhor, né? E o capim Sim. tá só o talo, aí Não, mas tá é o bom. talo, não, mas a máquina corta. aquele talo só lignina, não vai embora de jeito nenhum. Então, a gente pega muito isso aí, o clima é quente. O animal desidrata mais rápido. Então, assim, para a questão de cólica, é isso. A questão de locomotor, que a gente tem um pouco mais assim, é mais a resistência de proprietário. Que como a gente, eu acho que até mais, né? Fui mais pro sul, sudeste, eu vi muito como é que é lá. E o jeito que eles trabalham lá, aqui a gente ainda não conseguiu fazer. Porque lá tem um veterinário que mexe só com a parte de locomotor, de Sim. esporte. E aqui a gente não consegue fazer isso. Só o pessoal, a maioria, né? A maioria, não vou fazer, não é regra, né? Uhum. Mas a maioria só chama quando tem um problema. Geralmente- Não tem um acompanhamento Não. prévio, vamos dizer assim, ali Não. de. E aí depois se reclama, porque meu cavalo era de São Paulo, corria, vamos falar de tambor aqui, que é mais fácil, tambor para São Paulo. Corria 16,800 lá, e aqui não bate um 17. Aí bota a culpa em pista, bota a culpa em não sei o quê. Mas na verdade é porque o cavalo lá era tratado de um jeito, e quando chegou aqui a pessoa simplesmente largou de mão. Não, porque eu tô ferrando ele, tá bom demais. Mas não é assim. E como eu rodei bastante lá, conheço algumas pessoas de lá, e vi como é que é o modo de trabalho, é totalmente diferente. E aqui a gente É tenta- manejo, né? É o básico do básico que a gente. É o que o pessoal esquece de Que as pessoas acham que sabem, né? o pessoal esquece que é um cavalo atleta. Então, acha que cavalo atleta e cavalo de carroça, ou então cavalo de passeio, tem que ter o mesmo Exatamente. tratamento. E não Aceitam o mesmo desaforo. E aí é um Tá. desafio bem grande para a fisioterapia, né? Para a área de fisioterapia, justamente colocar isso na cabeça do proprietário de que precisa ter esse trabalho, assim como tem os atletas, né, humanos que tem todo um acompanhamento, né? E aí colocar isso de que o cavalo atleta precisa, né? Mas eu acho que a fisioterapia, ela, assim como a neonato, o bem-estar, a gente vê até nos próprios congressos, que agora já tem fóruns específicos para eles, a odonto já esteve nesse lugar e cresceu, e as pessoas entendem, não, é importante, ao menos uma vez no ano, chamar alguém para mexer. E eu acho que a fisioterapia vai para esse mesmo caminho, só que a gente precisa criar não só a cultura para o proprietário entender, mas para os colegas entenderem que fisioterapia é reabilitação, mas ela é importante na construção do atleta. Sim. Preventiva, curativa, reparadora, pós-competição, antes também. Mas aí, cara, vai falar de fisioterapia para cavalo, gente, isso é uma realidade e vai chegar aqui. Tem muita gente que a gente fala, agora mesmo eu liberei um animal, a gente vai voltar com ele, mas na fisioterapia, vamos fazer trote, vamos fazer exercício para ele poder flexionar esse joelho e tudo mais. Aí outra pessoa, o dono do cavalo não, o dono do cavalo sabe bem disso, mas outra pessoa falou, precisa mesmo disso?
Isso aí, então, o cavalo já tá bom, bota ele pra correr. Aí eu falo, não, aí eu boto ele pra correr, a lesão que ele tinha piora, e aí a gente volta pra estaca abaixo do zero. Então, o pessoal acha que, eu tenho uma lesãozinha aqui, 15 dias tá bom demais. Porque antigamente se resolvia assim, fazia 3, 4 dias de uma fenilbutazona, mais 5 dias de um flunixin, mais nos 10 dias de gelo, o cavalo melhorava um pouquinho de mancar, Correr. aí bota ele de novo. Aí aquilo ali ficava crônico. Aí... Mas eu acho que agora que a gente tem as redes sociais e uma cobrança da sociedade em cima do cavalo, dos animais no geral, mas dos esportes equestres, essas coisas ficam um pouco mais complicadas. A fiscalização, ela ainda não é o que deveria, mas ela já existe. E se a gente for parar para pensar, 5 anos atrás, o cenário era outro, que as pessoas nem falavam disso. E hoje a gente vê o quanto isso é cobrado. Mas eu queria falar de outra coisa que eu percebi na conversa, é que vocês precisam ser veterinários, se atualizar constantemente, ser especializados, ter a família, ter a empresa, ser digital influencer, gerenciar um Instagram. Tem todos os estagiários, então tem toda a função de ensino. O Diogo é professor. Rapaz, não é fácil não, é muita coisa ao mesmo tempo. É loucura. É tentar dar conta Como disso conciliar tudo isso, gente? É assim. Em 24 horas, por favor. Às vezes, a gente tem um carro, né? Então, às vezes eu tenho um carro e uma moto. Então, às vezes tem algum atendimento hoje? Ela assim, não tem nada. Aí eu disse, não, então eu vou dar aula no carro. Porque eu levo o carro, tem um material da gente, eu dou aula de diagnóstico, primário e tudo mais. Então, às vezes eu levo o material para mostrar pro pessoal. Aí ela me liga, ó, tem um atendimento, tem uma emergência, tem isso. Preciso, onde é que eu vou deixar menino? Onde é que... Aí quem salva muita gente é a mãe dela e a minha mãe. Que aí a gente deixa menino, vai atender. Às vezes é uma bucha muito grande, vai nós dois. Mas é um pouco complicado. E essa parte de ensino também é porque hoje, há 5 anos atrás, né? Que formou a primeira turma agora. Há 5 anos atrás só tinha a UEMA aqui. Isso. E hoje tem acho que 6, contando com a UEMA. Se eu não me engano, são 5 né? particulares. Só aqui em São Luís. Se eu não me engano, são 5 particulares e a UEMA. Acho que é isso. Então, daqui a 5 anos, a gente vai ter aí, a cada 6 meses, pelo menos 250 alunos formando. Então, é puxado. Ou você se especializa ou se especializa. Ou fica para trás. Porque... mas isso aí eu penso que isso aí é a parte boa, né? Vamos dizer assim, pensando como profissão, na verdade, pra gente é a parte boa, né? Porque a gente já vê isso acontecer, por exemplo, na clínica de pequenos animais, há longos anos a gente já vê isso acontecer, né? E aí a gente vê isso agora chegando também, né? Eu falo chegando na nossa realidade, né? A gente sabe que em outros estados, como vocês mesmos já disseram, né? Mas chegando na nossa realidade de Maranhão já agora também com os cavalos, né? Então, para conciliar essa rotina aí também de ser especialista, de ter uma clínica e tudo mais, né? Ajustar o dia mesmo. Eu acho que a grande vantagem de quando a internação voltar é que muitos dos pacientes eles vão para o hospital de vocês, para a clínica de vocês. Isso já ajuda, porque o deslocamento ocupa uma boa parte do dia. É o que eu digo para os proprietários, né? A gente cobra o deslocamento, mas que cobra ali os custos, né? Mas o deslocamento, às vezes, ele não cobra o tempo que você está perdendo no deslocamento. Sim. Né? Às vezes você está perdendo ali 2 horas aqui em São Luís, agora quando chove fica tudo alagado. A gente, para se deslocar, principalmente em algumas áreas, muito difícil de sair. Então, assim, perde muito tempo. Porque eu acredito que para vocês, né? Até pra vocês responderem, o deslocamento, maior problema para vocês até é trânsito e saída de dentro de São Luís do que a distância em si. É isso mesmo ou não? Ou vocês atendem também? Vocês atendem também distâncias mais longas mesmo? Saindo de um Aras distâncias mais longas também. A gente vai, assim, que eu falo. Pagando, a gente vai até pro sul. Então, não tem, isso aí. A gente não tem tempo. Exatamente. Ruim. Mas a gente morava em um lugar, vendeu, foi morar para um lugar aqui em São Luís, mais perto de onde tem os aras. Justamente para melhorar para a gente e pro proprietário. Que até situações de emergência, por exemplo, né, que vocês falaram, fica bem mais fácil. Ainda hoje tem proprietário que reclama de deslocamento.
Nossa, vários. Porque assim, não é um costume também todo mundo cobrar deslocamento aqui em São Luís. Que foi E outra quebra de quando a paradigma gente que chegou vocês tendo que cobrar trouxeram. deslocamento, Tá o certo. pessoal começou a chiar, mas esse daqui já tô pagando a consulta, mas que tem a ver a consulta com o deslocamento? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E aí eu acho que agora até já tá um pouco mais conscientizado essa questão, mas ainda tem muito proprietário. Mas e deles irem buscar? Vocês recebem proposta assim também? Não, então eu não vou pagar, eu vou te buscar. Ah, tem. Ah, mas eu sempre falo, não posso botar meu material todo no teu carro e aí tá todo mundo na tua responsabilidade. Não, as minhas coisas na minha responsabilidade. Sim, Qualquer coisa sim. que acontecer É por isso que eu perguntei, porque Não, com mas certeza tem- vocês já receberam esse tipo de... Já teve cavalo de atender ali pra pro lado Em de outras Itapecuru, cidades. que a pessoa falou, não, mas eu tô saindo de São Luís, tu vem comigo, e aí quando eu vou voltar e te trago. Eu disse, não tem condição, porque pode ser que eu precise atender outro cavalo, pode ser que na volta tenha um animal para atender, não sei Sim, como é teu carro, perfeito. porque um raio-x a gente não pode deixar um raio-x balançando dentro de um carro, então tudo tem isso. É o teu horário, a tua organização. E às vezes ele tem outra dinâmica, ele pode te deixar lá esperando. Não, espera aí, porque eu vou só ali resolver um negócio. Aí tem menino, tem colégio de menino, tem um monte de coisa. Então, tudo isso tem que ser calculado. E uma coisa que as pessoas não entendem é que os carros desvalorizam É. e tem manutenção. Sim. E o deslocamento, no deslocamento que vocês colocam essa expectativa de valores também, né? Cara, o Então, deslocamento, desde que eu formei, não, desde que eu retornei da residência, que eu comecei a atuar no mercado sem ser dentro de um hospital, com deslocamento, é o mesmo valor. Tem 7 anos que é o mesmo valor que eu cobro Meu de Deus do céu. deslocamento. E E o que bom e que o a gasolina tá o mesmo preço, né? E a gasolina vem aumentando, o custo de manutenção aumentando, mas enfim. O como eu valor falo, dos carros aumentando e os Ainda usados assim- desvalorizando. ainda assim reclamam muito, né? Não, Mas- como eu falei pra vocês, eu conheço gente acho que do Brasil todo, praticamente. Então, uma vez eu tava conversando com um amigo meu de Rondônia. Aí ele falou que ele cobra no deslocamento 2,20, 2,30. Aí eu falei, aqui se eu botar esse preço, a pessoa é capaz de chamar um veterinário de fora, mas não quer chamar a gente. Mas se for parar pra botar na ponta do lápis, não paga. Não paga. Se for botar na ponta do lápis, é isso aí que ele pede mesmo. Nossa, eu já perdi daí cliente. pra mais um pouco, viu? Eu já perdi cliente por conta de deslocamento. Cliente E outra, bom. falando além do deslocamento, outra coisa que as pessoas não entendem, a gente estava falando de internação, eu tinha esquecido de falar, mas a internação tem um valor de diária também, Sim. que precisa ser cobrado. Se a gente for parar para pensar que só o fardo de feno, um fardo de feno que esse cavalo vai comer por dia, sei lá, custa 30, 40 reais. Nessa- 30 se você achar muito barato, mas aqui na nossa região, só a alimentação do feno, fora o atendimento veterinário, os cuidados de limpeza, infraestrutura. Sim. E o proprietário aceita pagar isso? Como é convencê-lo da importância disso? Difícil também. Alguns proprietários são mais conscientes, né? Que já rodam para fora também, que já têm conhecimento de outros hospitais, de clínicas, enfim. Conversam com proprietários de outros estados que têm uma Sim, cabeça sim. diferente, né? Mas ainda é um pouco resistente. A gente dá internação, né? De conseguir... Geralmente animais que estão bem ruins que vão para internação. O pessoal manda, mas quando dá para fazer um jeitinho, De tirar, tchau. dá para fazer um jeitinho já. De não deixar lá, ou deixar o mínimo possível. É. O tempo todo perguntando. Tem uns que o tempo todo perguntando, não, mas com 15 dias tá bom? Mas com 20 dias tá bom? Nossa, e a gente cobra diária baixa. A gente cobra R$ 40 na diária. Dá mal para cobrir os custos. É só Não pra pagar paga o praticamente teu o feno. serviço É só o que feno. você tá 24 praticamente Não, horas. é só o feno, Pra né? gente, a vantagem da internação não é ganhar em cima da internação em si. É ter o acompanhamento ter o ali, né? acompanhamento dos animais ali. Eu tenho todos os animais que precisam do meu auxílio, né? Uhum. Ali perto de mim. Eu consigo monitorar todos, eu consigo avaliar todos, consigo dar uma assistência melhor, acompanhar como está sendo feito as medicações, está sendo feito certinho, porque muitas vezes a gente passa medicação e não fazem corretamente. Medicamentos que não podem ser feitos por qualquer pessoa, precisam do médico veterinário. Eu acho que as pessoas não entendem que o ambiente da internação, da clínica veterinária, acelera muito a recuperação e vai diminuir o número de sequelas que esse animal possa ter. Com certeza. Apesar da gente saber que a propriedade, assim, eu vejo muito pelas feridas.
A gente na residência passava 2 meses, mas eram as feridas assim, o osso do cavalo aparecendo e a gente Sim. tentando lutar, então demorava mesmo. Mas a recuperação das feridas na propriedade, ela acaba sendo um pouco mais rápida, porque o animal eu acho que está em bem-estar e tudo mais. Aí depende também do que faz na propriedade. Mas o nível de acompanhamento, de especialização, de alteração de protocolo que a gente tem nas feridas mesmo, dentro do hospital veterinário não tem comparação. A balança sempre vai pender para as feridas mais graves, tecidos de granulação, enfim, para um acompanhamento no animal Aham. internado. Falando em ferida, eu peguei um caso, né, recente, tem acho que cerca de um mês, mais ou menos, de uma ferida de há mais de 2 anos, sem cicatrização boa. Com tecido de granulação exuberante enorme, pega na canela da égua praticamente inteira. E a égua fez uma viagem, quando chegou dessa viagem, chegou com o tecido de granulação aberto novamente. Suspeitam que foi um coice de outro animal. E aí me chamaram por conta dessa emergência. A égua estava sangrando muito, enfim. E a égua trabalhando com a lesão? Não, ela veio Só... de outro estado Ah, para tá. São Luís, né? E aí eu fui lá, a gente iniciou o acompanhamento. A proprietária perguntou se podia fazer cirurgia para cortar. Eu expliquei, né? Ela disse que já tinha passado por uma cirurgia. Eu falei: olha, não adianta a gente operar se não tiver um acompanhamento. Se a gente operar, essa ferida vai ficar maior do que o normal, do que o que ela está aqui. E se a gente não tratar adequadamente, vai piorar mais ainda. Isso daqui é falta de cicatrização adequada, falta de protocolo adequado. Então, assim, eu só opero esse animal se eu conseguir acompanhar, né? E aí a gente tá com esse problema de não ter internação. Mas eu tive que fazer isso com esse animal, porque senão não ia recuperar. Esse animal tem um mês de recuperação. Se vocês verem, eu vou mostrar para vocês as fotos depois. Fantástico a recuperação. A proprietária tá super feliz, porque tinha 2 anos de uma ferida que tá com um mês que tá cicatrizando excelentemente bem. E a única coisa que entrou nisso foi o acompanhamento. E curativo bem feito, que não estava sendo feito, mudança de Nossa, agora protocolo. tu falou, Ver o as que... pessoas, curativo é um problema, porque eu não sei se as pessoas não sabem fazer ou têm alguma dificuldade técnica, porque é muito complexo. Não é uma receita assim, eu não escrevi um Sim, roteiro de um curativo. A gente sabe que exatamente. existem algumas coisas que são importantes fazer, mas se você nunca começa a tratar uma ferida no primeiro dia e no último dia ela vai estar, você vai estar usar o mesmo protocolo, você vai estar na mesma bandagem, tudo muda Exatamente. todo E eu, dia. eu frisei muito para ela isso, né? Que eu precisava acompanhar, precisava, não necessariamente eu, mas que um veterinário precisava acompanhar para identificar as fases que estavam da ferida, como, quando que precisasse mudar de protocolo ou não. E aí eu tô fazendo acompanhamento dessa égua a cada 2, 3 dias no máximo, e a gente vem tendo um excelente resultado. Eu queria fazer uma correlação entre isso que a gente falou aqui nesses últimos minutos, tipo, pegar questão de valorização profissional, como você estava falando também, a questão do poder cobrar ali, né, pela minha diária, pelo meu deslocamento, tá? E com a qualidade do serviço, tipo assim, de você realmente, não vou dizer se impor, mas se posicionar dentro desse mercado, como vocês falaram, questão de deslocamento. Não, já perdi cliente porque eu, vamos dizer assim, cobrei o deslocamento e disse que não faria se não tivesse, né? Só que como que vocês veem essa questão de que também eu preciso, né, como é o caso de vocês, ter esse conhecimento, esse cuidado, todo esse trabalho para poder sim falar, não, eu vou cobrar o meu deslocamento, eu vou cobrar a minha diária e eu vou me valorizar. Então eu queria só que vocês falassem um pouco sobre essa questão de como que vocês veem a importância, né, dessa qualidade desse serviço e isso trazer essas outras duas coisas, entendeu? Eu acho que, assim, não é nem questão de gasto, o tanto que eu gastei, porque eu digo pra todo mundo, não é gasto, é investimento. Se for botar na ponta do lápis o tanto de dinheiro que a gente já investiu, se eu tivesse tirado esse dinheiro e comprado carro, casa, eu morava no Alphaville, eu tinha carro importado e eu tava tranquilo. Mas hoje, botando no papel questão de investimento, eu acho que se você não leva isso com você e se impõe no que você vai fazer, porque não adianta nada você investir, sei lá, Sim. 100 mil em alguma coisa e não aprender sobre aquilo.
Então só dizer, fiz o curso, mas você vai pegar uma coisa básica e não consegue resolver. Então eu acho que você tem que se impor. Então, é como eu falo pro pessoal que faz estágio com a gente. Não adianta você fazer 1 milhão de cursos e não saber tratar uma ferida, vamos supor. Não saber passar uma sonda no cavalo. Então, se você sabe e você tem plena consciência disso, se seu atendimento vale 100, 200, 500, 1000, é você que vai dizer. Eu falo porque isso é muito difícil, né? No começo, principalmente, né? Porque a gente sabe que a situação do veterinário não é tão simples assim, né? E às vezes a pessoa vê ali, né? Às vezes situação mesmo financeira batendo e tal ali. E aí para você segurar, mesmo você tendo essa consciência, é muito difícil, né? Então, acredito que para vocês no começo isso tenha sido forte nesse sentido, né? Porque vocês sustentaram, vamos dizer assim, a ideia e mantiveram o posicionamento, né? Sim, falando em investimento, que o Diogo está falando aí, se a gente for pegar o que tem dentro do nosso carro, que é o que a gente utiliza de atendimento, vale mais que nossa casa. O que tem dentro do nosso carro para atendimento, entendeu? Só a gente juntando comprou uma casa ultrassom, simples para poder dar um atendimento melhor, dar uma qualidade de atendimento melhor para os cavalos. Então, Pode falar. Quando eu comecei, eu não comecei mexendo só com o cavalo, porque eu não dava. Se eu fosse tentar me sustentar só mexendo com o cavalo, era impossível. Então eu mexi com venda, aí da parte das vendas, que querendo ou não, a parte que dá muito dinheiro para a medicina veterinária, para o médico veterinário, na verdade. Sem dúvidas. Mas, como era uma coisa que eu não queria trabalhar antes da minha vida, então eu pegava, juntava meu dinheiro, ia fazer um curso, ia fazer estágio. Fiz estágio depois de formado. Então hoje como eu falo com meus estagiários hoje, o que vocês estão vendo hoje aqui, a Luara precisou ir para Teresina para aprender, eu precisei ir para São Paulo, eu precisei ir para o Rio de Janeiro. Então, até questão de curativo de ferida, eu falei, se vocês aprendem com a gente isso aqui, vocês vão poder ir fazer residência em qualquer lugar, vocês não vão ter dificuldade em fazer um curativo, vocês vão saber o que é um curativo fechado, vocês vão saber o que é curativo compressivo, vocês vão saber tudo. Então, tem gente que não dá valor a isso. E eu e a Luara, a gente teve que sair para poder aprender muita coisa. Que é uma coisa que está disponível. E é uma coisa que eu não sei o que aconteceu, o que está acontecendo, que os recém-formados ou o pessoal da graduação, eles são ávidos por práticas. São muito imediatistas, né? Isso, mas tem uma construção, não é olhando o que vocês estão fazendo, e ele vai repetir, ele vai ter sucesso nisso. Vocês não estão fazendo porque estão repetindo uma coisa que vocês viram no Instagram. Vocês têm um porquê teórico de fazer isso. E sabendo disso, vocês têm uma base para mudar ou para alterar. Enfim, só que as pessoas acham, não. Eu quero como é que fala? O beabá e vou replicar isso. É como acontece hoje em clínica de pequenos. Você chega hoje, da época que eu estagiava, já tinha isso. Você chega hoje, o cachorro tem sangramento nasal. Vou falar uma coisa bem fácil aqui, que eu me lembro. Tem sangramento nasal, plaqueta, trombostopenia e tudo mais. Ele tem erlíquia. Aí tem um caderninho, tem um tratamento de dar erlíquia, pronto. Entendeu? Você não vê os outros parâmetros, você às vezes não sabe nem pedir uma bioquímica para saber o que mais tem de alteração. Você faz o beabá que já está pronto ali, que o veterinário já deixa no ponto, o veterinário mais experiente já deixa no ponto. Então hoje a gente não, para cavalo principalmente, não dá pra fazer isso. A Laura pegou um caso agora de um cavalo que vinha sendo tratado há não sei quantos anos, não sei quantos anos não, né? Não sei quanto tempo, tomou isso, tomou aquilo, ia sempre do mesmo jeito. E o pessoal não quer estudar para poder Cara, dar mas diagnóstico. o diagnóstico não sei Foi o que tratado falar. para babésia, erlíquia e lepto nos tratamentos. E uns tratamentos assim bem pesados. Que é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar, tipo, porque essa minha provocação foi no sentido de que é uma provocação pra gente, né? Pro veterinário, sim. Porque também eu não posso exigir, entre aspas, né? Aquilo que eu não oferto. Sim. Porque, tipo, se eu não estou levando esse conhecimento, eu não estou levando esse atendimento de qualidade para o meu cliente ali, né? Como é que eu vou cobrar, né? Essa minha... Só que, como eu falei, aí o que vocês fizeram e fazem, né? Se estruturaram, estudam diariamente cursos novos e equipamentos novos para poder dizer, não, eu posso. No início era mais complicado, né? Porque assim, querendo ou não, hoje a gente já é um pouco mais conhecido entre os proprietários, a gente já tem uma carreira aqui em São Luís,
Mas no início era mais complicada essa imposição. Só que o que eu vejo assim, se a gente não se impor, se a gente não bater o pé, eu falo assim, principalmente as meninas, as mulheres, o meio do cavalo é um meio ainda que é muito masculino, né? De proprietário, de tratador, de vaqueiros. E nem sempre tem essa conscientização. Chegou eu lembro que a primeira vez que eu fui responsável técnica de uma vaquejada no interior, eu tinha saído da residência e tinha acho que 2 meses. Então eu estava no início realmente da minha carreira. Eu cheguei para fazer um atendimento, né, de síndrome cólica. O cavalo tava lá, foi solicitado eu fazer o atendimento do cavalo. Fiz todo o atendimento, estava já na parte final, que seria a palpação retal para definir tratamento, enfim. Chegou um vaqueiro que estava sendo responsável por esse cavalo. O dono, o proprietário, não estava na vaquejada. E era um vaqueiro famoso. E quando eu acho que ele viu uma menina, mulher, nova, início de carreira atendendo, ele meio que quis crescer, né? Em cima de mim. Ele falou, não precisa palpar esse cavalo, não, é só fazer o medicamento. Eu falei, olha, eu só posso passar a medicação se eu terminar o meu atendimento. Você não pode dizer como eu vou agir no meu atendimento, né? E aí, enfim, ele disse que não precisava continuar o atendimento. Eu falei, então, tudo bem, eu não continuo o atendimento, você pode fazer medicação, o cavalo é sua responsabilidade, então eu suspendo meu atendimento aqui. Resultado, cavalo no outro dia foram me chamar. O mesmo vaqueiro foi lá, né, me chamou. Infelizmente, o cavalo, quando eu fui atender, o cavalo já vinha sendo medicado com Flunixin, mascarando dor durante a madrugada, ficou rolando. Quando eu fui atender o animal, já era caso cirúrgico, novamente, quando eu fui atender novamente. Encaminhei para uma clínica, foi operado, mas infelizmente faleceu o cavalo. Mas o vaqueiro famoso começou a me tratar como veterinária mesmo. Ele viu ali que eu era veterinária e que eu sabia o que eu estava fazendo e que eu não... Enfim. E conheço ele ainda hoje. Depois disso, ele me trata super bem. Já atendi outros cavalos em outras áreas que ele é vaqueiro e ele lembra de mim e começou a me tratar a pão de ló depois disso, né? Então, se eu não tivesse me imposto naquele momento, Sim. o que teria acontecido? Eu não teria sido valorizada, né? E, infelizmente, o cavalo faleceu, mas dali eu tirei uma lição e Ele com tirou certeza também. ele tirou Ele uma tirou. lição também, né? E outra, ele ficou desse jeito porque lá não tinha tronco. Então, como é que ela tava fazendo para atender? Tinha um lugar lá que acho que era um banhador e tinha uns pedaços de pau assim, tava encostando o cavalo de ré e coloca no pito, né? Porque... Não, quem conhece a Luara sabe que ela dá um jeito, que ela resolve o negócio. Não tem isso, na hora não. que ele viu isso, não bota no pito, não precisa fazer isso. Eu disse, não, então tá bom. Você tem que saber assim, pô. Não tem outra. Então, se você sabe outra coisa, eu digo pra quem sabe. Pra quem não é nem que sabe, é que consegue aguentar nos peitos a consequência. Sim. Porque toda ação tem uma reação. Sim. Então, se você sabe daquilo, aguenta a reação daquilo, você tem que se impor. É como eu falo para até os meus alunos, ó, você vai mexer, eu dou clínica de equino, você vai mexer no cavalo, você começa com pode ser, Postura, não né? sei, a pessoa já bota o pé atrás e fala, se vier atrás não vai mexer no meu cavalo. Imagina se eu não palpo esse cavalo, tivesse autorizado o Flunixin, eu autorizado o Flunixin que ele queria A fazer, culpa era dela. e o cavalo tivesse ido para a cirurgia e falecido. Era um cavalo de 250 mil reais. A culpa estava toda em cima de mim. Impressionante, né? Nossa. Mas isso a gente viu muito na residência. Eu acho que aquilo ali porque foi uma experiência de muitas coisas que deram certo, mas muitas coisas que deram errado. E esse tipo de situação a gente acabou se deparando também em alguns momentos. Só que na residência a gente Você se não escondia tem- é isso, a gente se atrás escondia. dos preceptores. A responsabilidade não era da gente que estava ali. Apesar de sermos médicos veterinários, ali a gente estava estudante, né? Estudante de uma pós-graduação. E aí tinha todo a universidade ali cobrindo a gente. Quando a gente sai, é diferente, né? E você, Sustentar isso num ou ambiente você que não é se seu. impõe, ou você não consegue. Eu acho principalmente as mulheres. Você acha que é muito como eu sei que é muito mais difícil eu não tenho noção do quanto é difícil, mas eu imagino que seja bem mais difícil para as mulheres
nesse mercado. Mas, Laura, eu estava conversando com umas alunas que acho que todos os veterinários que eu acho mais foda, deve ter um homem só, todas são mulheres no mercado. É muito mais. As grandes referências hoje, pra mim, são quase todas mulheres. Eu acho que hoje em dia tá mais fácil. Hoje em dia tá mais fácil. Tá? Tem muita mulher já atendendo cavalo. No início, não. Não, eu imagino. Mas mesmo assim, esses desafios, ser subjugado, continuam iguais. Essa parte para ela. Quando ela começou, foi um pouco mais difícil. Hoje não, hoje o pessoal já conhece ela, então é bem mais fácil. Eu acho que principalmente no começo a questão do desconhecimento de mercado. Vamos dizer assim, o mercado não te conhece, não sabe quem você é, né? A juventude também. Jovem, aí vem a questão do preconceito. Não que eu seja velha. Desculpa, não estamos falando quanto a isso. Mais jovem. E aí vem a questão do preconceito, né? Por ser mulher e tudo mais, deve ser uma situação bem complicada, realmente, para poder quebrar isso, né? E que bom que, né, como o Rafael falou, a gente tem visto mulheres que conseguiram, né, quebrar essa barreira e hoje tem um destaque impressionante dentro do segmento, né? Então, justamente é bem interessante nesse sentido, né? Eu queria só fazer uma pergunta a respeito do... como eu sigo um pouco mais para essa linha da questão nutricional, né? E ver a questão dos dentes. Como que está hoje essa questão que eu posso dizer assim, cultural a respeito da necessidade? Que o cara... Como que é essa rotina hoje... Se mudou, o que mudou nesses últimos anos aí que tu tem observado? A gente já falou de fisioterapia, locomotor, vamos partir para o odonto. Porque assim, a gente sabe o quanto que está, né, totalmente relacionado com a questão de aproveitamento nutricional, né, a questão de mastigação e N situações que podem acontecer. Só que, infelizmente, muitas vezes é negligenciado, né? Aqui já mudou bastante. Era bem... Logo quando eu fiz... esse curso e tudo mais e vim mexer com isso, foi um pouco foi bem seguro, porque já tinha uma pessoa que mexia aqui, duas na verdade, só que era bem nichado. E aí, só que ainda hoje existe muito proprietário que não mexe, que fala, não preciso mexer nisso, mas o pessoal deixa de entender que tirou o animal do habitat natural dele, ele vai ter complicação. Então, o ideal mesmo é a gente mexer a cada 6 meses para manter uma boca saudável. Mas aqui o pessoal fazendo pelo menos uma vez por ano tá bem... Já tá bom. Tá na média. Mas no início foi bem complicado. Eu tava lembrando que você tá falando de uma situação de um cavalo nosso que tinha uma fratura de mandíbula. Não sabiam que tinha fratura de mandíbula, só que chamaram um veterinário para atender de fora do ambiente que a gente trabalhava, enfim. E o veterinário, a queixa do animal é que ele estava emagrecendo e não estava conseguindo comer o feno, só comia a ração. E sentia dor quando palpava a mandíbula, enfim. E aí, o que o veterinário fez? Ele simplesmente fez a dentição do cavalo todinha. E nada mudou, o cavalo continuou muito ruim, e aí ele fistulou uma fístula, foram 2 fístulas que ele teve, e aí, gente, mas o que está acontecendo, não sei o que, uma confusão, vamos radiografar esse cavalo, vamos parar tudo e vamos recomeçar do zero. E aí, quando radiografou o cavalo, não tinha nada no dente, mas mesmo assim fizeram tudo nele, e a fratura completa da mandíbula do lado esquerdo. E, cara, como é que você está fazendo uma avaliação odontológica sem fazer uma anamnese, sem ver o acompanhamento? Se você viu que o animal não tinha problema no dente, ou se o problema do dente não era muito aparente, por que você não investigou? São coisas assim que a gente olha... Sim. Poxa, é o que você falou, é conduta. Eu não preciso simplesmente ser o cara que vai executar, eu preciso pensar. Eu já peguei um animal que ele tinha artrite da articular, da mandíbula. Então a gente tentava abrir a boca do animal, o animal se reclamava demais. Mas isso deu pra gente perceber no exame.
Então, o animal não tá comendo direito e tudo, ele tem muita... a gente não consegue virar a cara dele, não sei o que, pro tambor e tal. Eu falei, gente, vamos por parte. Não é só dente que causa as coisas, não é só Uhum. ponta que vai mexer no comportamento total do animal. Então, o atendimento odontológico, ele vai desde olhar o animal como se a gente estivesse fazendo um atendimento de É locomotor. isso que eu vou falar. É muito além de fazer o dente do cavalo. Você tá fazendo um atendimento mesmo. Vai muito além disso. Então, às vezes você pega animal, eu já cheguei para mexer em animal, que eu olhei e falei, não, isso aqui não é dente, não adianta nem eu mexer. Esse, na hora que eu cheguei, que eu palpei, que o animal jogou a cabeça para cima, que eu tentei abrir a boca e nada, eu disse, não, aqui não é dente, é outra coisa. Aí a gente foi investigar e tá, até chegar nessa, nessa parte. Mas na questão de dente em si, melhorou muito, mas ainda tem muito para melhorar. Muito, muito. A Eu acho que no casuística maior. geral, não só de dente, com locomotor, enfim, eu acho que tem tido uma conscientização maior dos proprietários, né? Ainda não é o ideal, mas bem melhor do que o que era uns 5 anos atrás. E a Equine tá aí para mudar essa realidade e mostrar para as pessoas que dá para fazer um serviço organizado, especializado na nossa região, que não perde Exatamente. nada para lugar nenhum desse Brasil. É. Então a luta não para. Exatamente. E aí a gente já vai, né, também caminhando um pouco para o final aí. Queria ver de vocês, justamente em cima disso que o Rafael acabou de falar, né, dessa preparação, da história de vocês aí, o que vocês podem deixar aí dos dois de uma mensagem para justamente, como a gente acabou de falar, né, durante a nossa conversa, talvez aí 250, 200 veterinários que se formarão aí nos próximos anos, a cada ano, né? E sobre a importância, né, de tudo isso que a gente falou aqui para quem vai ouvir, né, essa nossa conversa. Tu quer falar? Eu acho que o ponto principal é estudar. Estudar, se capacitar. Só as faculdades, por mais boas que sejam, elas não te preparam para o mercado, principalmente para o mercado de equinos, né? Então, assim, buscar uma residência, buscar uma especialização, uma pós-graduação, cursos, treinamentos, estar se capacitando, nunca parar. Nem na prática, só que antes da prática você também precisa ter embasamento teórico. Então, estudar sempre, se capacitar sempre, porque não só o mercado vai exigir, mas para você prestar um bom atendimento, um atendimento de qualidade para os cavalos, você precisa entender o que você está fazendo. Né? E eu costumo dizer muito que quem muito quer saber de tudo não sabe de nada. Desde que eu saí da faculdade, eu fui trabalhar com um cavalo na residência. Eu não, se me mostrar um cachorro com a unha encravada, eu não sei mexer. Então, ou a gente se Essa é a ideia. especializa, estuda para prestar um bom atendimento, ou, enfim. Para mim, a mensagem que fica para os estudantes é essa: você não vai parar nunca de estudar. Não. Se quiser trabalhar com cavalo, estudem, se capacitem. E se precisarem da gente, a gente também está aí, a gente oferece muito estágio, a gente puxa bastante dos estagiários, a gente pega no pé dos estagiários. Poucos são os que conseguem continuar com a gente, mas os que conseguem realmente, conseguem se destacar, conseguem trabalhar de uma forma melhor quando terminam a faculdade, né? Não ficam naquele total escuro. Mas é isso, gente. Estudem, pratiquem. Se precisarem de ajuda, estamos aqui. Pode falar comigo. Os estágios, com o Diogo. né? Eu costumo dizer pro pessoal que, principalmente que eu dou aula, eu tô no estágio, não percam tempo. Uma coisa que aconteceu comigo, muito por eu também não ter condição financeira, né? Foi perder tempo. Então, assim, hoje o veterinário, já passou aquela época do veterinário que sai da faculdade, que ele vai mexer com tudo. Não, eu tenho que saber mexer com cão, com gato, com porco, com galinha. Não. Hoje, você tem que ir atrás do que você quer. Então, quer mexer com cão, quer mexer com oftalmo, direciona a tua graduação para isso. Vai atrás de curso. Você quer mexer com cão, você vai fazer curso de reprodução com bovino? Não tem para quê. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, o que eu falo pro pessoal é isso.
Além de vocês, claro, estudarem muito hoje, até eu, a Luara, estuda até hoje. Hoje, desde que eu comecei na UEMA até agora, eu estudo anatomia. É o que eu falo para todo mundo. E eu todo dia aprendo uma coisa diferente. Então, não percam tempo. Quem quiser a mensagem é essa. Não percam tempo. Quando você quer mexer com cavalo, direciona a graduação para cavalo. Vocês vão ver que quando vocês chegarem no final, a pessoa chegar no final, ela vai estar muito mais preparada do que quem perdeu tempo. Então, e aí vai poder continuar, claro, né, a sua trajetória. Mas essa parte de perder tempo é trivial. Você acha que um ano é pouco tempo? Um ano para a questão de aprender é muito tempo. É muita coisa que você perdeu. E se especializem, né? Eu acho que só a graduação não é suficiente. Você chega ali para terminou a graduação, lógico, você pode atender cavalo, mas não é suficiente. Por mais boa que a faculdade seja, busca uma residência, busca uma pós-graduação. Se atualiza. Porque a faculdade não vai te dar o jogo de cintura que você vai precisar para isso. Não esperem isso das faculdades, não foi feito para isso. Não, eu digo pro pessoal, eu estudava na UEM, eu saía de casa às 6 horas da manhã, chegava em casa às 8 horas da noite. E se eu aprendi 2% do que eu sei hoje, foi muito. Mas como eu digo, ela te dá o caminho. Quem vai seguir é tu. Quem vai... Aí fala onde estão as portas dos livros e dos artigos que a gente... Para esse tema eu tenho que pesquisar por aqui. Você vai querer saber, você vai abrir a porta, você vai dar com a cabeça na parede. Eu costumo dizer que o que eu aprendi na residência, eu aprenderia também, se eu não tivesse ido para a residência. Mas eu acho que eu levaria uns 10 anos para aprender o que eu aprendi em 2. Né? Dentro do hospital, com a pessoa ajudando. E tem toda a questão da rotina também, né? Sim, a rotina. Que a residência, ela traz isso também, tem né? Os preceptores, o volume, né? Os outros colegas de atendimentos. A responsabilidade, que é uma responsabilidade controlada, que te deixa fazer, mas você não... Se der ruim, não é em você. Não é seu nome que vai estar... E hoje não, né? Acho que isso acontece há bastante tempo. Você faz uma coisa certa... Você não fez mais sua obrigação. Mas você faz uma cagada, isso é o pior veterinário do mundo. Aí todo mundo já sabe que aconteceu isso. Então a Rádio Peão vai... E é o recado que eu sempre dou pra todo mundo. Gente, nós somos fofoqueiros. Se você tá fazendo merda no Instagram, a gente tá mandando um pro outro e falando mal. Então pensa antes de postar. E aí, em cima qual que é a rede social de vocês? Vocês falaram que estão, né? Não tem essa rotina, mas quem quiser acompanhar o trabalho de vocês, como é que vocês usam YouTube, Instagram, ou é só Instagram tem um pouco? Tem rede social e tem curso também vindo aí. Vocês vão falar do curso também. Isso. Aí queria que vocês pudessem falar da rede social e, né, desse projeto de vocês. Nós temos o Instagram, né? Que a gente postamos algumas coisas da nossa rotina, nem sempre a gente lembra. Mais. A gente sempre tenta se comprometer mais, a gente pede no estagiário, gente, lembra de tirar foto, lembra de fazer vídeo, até pra gente ter documentação para passar, questão de ensino também. O nosso Instagram é QueenSLZ, @QueenSLZ. E vamos fazer um terceiro curso agora de introdução à clínica médica de equinos, né? Que é um curso bem básico aí para quem realmente está querendo iniciar, aprender, pelo menos ali o básico do atendimento do cavalo, como que funciona cada sistema, as principais doenças. É aquele negócio que eu falei para vocês, é o início de tudo. Então, se a pessoa quer mexer com cavalo, tem interesse, esse curso tem o básico total. Desde como como o cavalo manca, aferir parâmetros, a um possível início de tratamento de cólica. É claro que para cólica a gente tem um curso separado. Sim. Mas identificar um animal com cólica, identificar um animal que tem sofrimento respiratório, um animal que tem uma alteração de locomotor. Então, tudo isso, nesse curso, a pessoa sai... Não, se eu vou pro meu interior, ver uma vaquejada, eu vou saber que aquele cavalo X manca, aquele cavalo tá com alteração respiratória, aquele cavalo tá com alteração disso, daquilo outro. Então eles já saem mais preparados. Já tem data já? Tem. Já tem data? É dia 2, 3 e 4 de maio. Agora. Pois é, gente, se você é de equinos, se você tá na dúvida se você vai ser de equinos e tá na região, e tá no Maranhão, Pará, Piauí e até Tocantins, já sabe para onde vir. Entra no Instagram dele, já tem tudo lá, já tem a arte, entra em contato com a Luara e o Diogo, que vai ser uma oportunidade muito boa, tenho certeza. Eu sou chato, a Luara sabe.
E eu tenho pessoas que eu admiro, confio, e eu não indico pessoas que eu não acredito. Como eu não consigo utilizar ou vender uma coisa que eu sei que não. E são pessoas que eu confio demais. E para todo mundo que me pergunta, eles e o Semaías, que também colega de residência, e são as pessoas que a gente confia porque sabe que tem um trabalho, tem uma base teórica e buscam conhecimento e buscam avançar e não tratam o animal como se fosse só um dia qualquer da vida deles. É um tratamento diferenciado para o animal, um cuidado, um respeito com o proprietário. E foi um prazer. E é muito bom ter vocês aqui, vê-los aqui tão bem de novo. Faz tempo que a vida leva cada um para um canto, mas é muito bom reencontrar os amigos e estar num lugar desse, uma oportunidade dessa. Espero que se repita mais e vamos organizar cursos aí, vamos conversar mais e vamos postar. É isso aí, gente. Obrigado mesmo aí pela disponibilidade de vocês terem vindo aqui, né? Como o Rafael falou. Eu os conheço bem menos, mas, Rafael, as recomendações são excelentes, né, de vocês, então a gente sabe o quanto que o trabalho de vocês é importante para essa região, não só para essa região, mas para o estado todo, né? Então a gente agradece muito de vocês dispuserem estar aqui conosco nesse dia e poder compartilhar com todo mundo esse pouco da história de vocês e do aprendizado, né? Porque a gente pode aprender com os erros e acertos dos outros também, né? Então, quem ouve, né, quem estiver ouvindo a gente, que puder aproveitar cada uma dessas informações valiosas, desses insights aqui, dados por Luara, por Diogo, né? Então, a gente fica muito feliz de tê-los aqui conosco também, acompanhando. A gente espera que todo mundo tenha aproveitado de uma forma bem interessante esse episódio, que possa usar muitos desses insights, desses ensinamentos aqui passados. Então a gente pede que vocês continuem nos acompanhando nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, Grupo Rossi Academy, e a gente vem preparando cada dia mais materiais aí para poder ofertar para todos vocês. E até o próximo episódio. Esse episódio vai estar disponível no Spotify também. Vai voltar também? Vou. Então pronto. Então, todo mundo pode continuar acompanhando a gente nas redes sociais, né? Inclusive agora também a gente vai incluir, né, esse episódio também no Spotify, onde a gente vocês vão poder acompanhar não só, né, e com áudio e vídeo também lá através do Spotify. Um abraço, até o próximo episódio.